tá? Então, esse é o eletrodo de referência, que nós já mostramos naquela aula também para vocês, né? Então, no caso, o eletrodo de calomelano, eu tenho um sal de calomelano, que é o mercúrio 2, o Hg2Cl2, e o Hg. É uma pasta, né? É uma pasta aqui dentro desse reservatório azul aqui. E aqui eu tenho a ponto salina, né? A ponto salina, então, é uma solução saturada de KCl. E aqui na parte inferior do eletrodo eu tenho, então, o asbesto, né? Ou a porcelana sinterizada ou o vidro sinterizado, né? Então, aqui, né, nesse tipo de eletrodo, de referência, a ponto salina, né? Ela entra em contato com a solução eletroativa através dessa ponteira aqui, tá? Esse é um eletrodo, eu já mostrei para vocês, um eletrodo de referência, então, digamos, fabricado no laboratório, né? Ali, então tenho o mercúrio, né, o cloreto mercuroso, né? E eu tenho um fio, fio aqui dentro, né? Que faz contato, e aqui embaixo eu tenho o mercúrio, ou a platina, e também tenho a solução de KCl, que é a ponto salina. E essa aqui é a ponto salina, tá? Então, aqui eu tenho o terminal do eletrodo, que eu faço a conexão com o eletrodo indicador, né, para fazer a leitura do potencial. Então, esse é um outro tipo de eletrodo também. Aqui é a ponto salina, né? Aqui eu tenho o mercúrio, o cloreto mercuroso, né? E aqui o contato, tá? Sempre o contato da solução com o fiozinho aqui embaixo se faz através do mercúrio e cloreto mercuroso, aqui KCl, e a solução de KCl, né? Cristais, que é uma solução saturada, né? Então, eu tenho a ponto salina, se estabelece a ponto salina. E aqui o eletrodo de vidro. Então, esse é o eletrodo de referência e esse é o eletrodo indicador, tá? Só estou repetindo aqui o que eu já mostrei para vocês na aula passada, né? Então, esse é um sistema convencional, tá? De trabalho, quando se usa o eletrodo de vidro, né? E o eletrodo de referência separadamente. E aqui, como eu falei naquela aula também, o eletrodo de referência, né? Usando e o eletrodo de vidro, né? O indicador de referência no mesmo encapsulamento, né? Então, aqui eu tenho esse tubo aqui de vida dividido ao meio, eu tenho o KCl, né? Um lado, a solução de H+, aqui, que corresponde ao eletrodo de vidro, e aqui do lado, desse outro lado, eu tenho, então, o cloreto mercuroso, tá? Ou, no caso, prata, cloreto de prata também, um fio, uma solução de KCl, né? E aqui no vidro tem, então, o asbesto, a porcelana sinterizada, o vidro sinterizado, né? Que forma a ponto salina. Esse é o eletrodo que mais se utiliza, é o eletrodo que vocês vão mais trabalhar, tá? Esse é o eletrodo. Eu estou mostrando isso aqui porque é uma coisa que vocês vão usar muito. Então, por isso que eu estou repetindo. E vocês vão lembrar que o professor Ivan falou, então, que aqui é uma medida de potencial, tá? Uma medida de potencial. Então, quando eu faço uma medida de potencial, a resposta, né, do potencial do eletrodo indicador, por exemplo, em relação ao PCl, que é o menos logo da concentração de cloreto, um eletrodo para cloreto, né, eu tenho de uma determinada faixa a outra uma linha reta, é por isso que ele pode ser utilizado, então, como eletrodo de referência. Então, dentro dessa faixa aqui, eu tenho uma faixa linear de potencial em relação a concentração da espécie eletroativa em solução. Então, por isso que essa curva de potencial versus o PCl, né, do eletrodo, é uma linha reta, tá? O PCl, aqui no caso, é um eletrodo para hidrogênio, pH para hidrogênio. Desculpa, aqui o PCl é para cloreto, é um eletrodo para cloreto. PHG é um eletrodo para mercúrio. Tá? PSO4, o mercúrio é um eletrodo para SO4, e assim por diante. Cada eletrodo desse tem ela tem uma curva, né, uma faixa, onde ela responde a resposta do potencial em função ao P, né, CL, PHG, o P qualquer, que depende do metal, ela vai ser sempre reta. Ela tem uma faixa que ela é reta, que ela pode responder, então, linearmente, né? Uma outra característica dos eletrodos de vidro é o seguinte: o eletrodo de vidro também tem uma faixa que ele responde, né, linearmente, o potencial em função do pH, tá? Que aqui eu tenho uma convenção. Então, eu pego um pH, por exemplo, 7, né? E jogo o eletrodo ali naquele. Uso um tampão 7, aí eu uso um tampão 12 e uso um tampão, por exemplo, 4, né? 4 alguma coisa, 4,7 por aí, tá? Uso 3 tampões para ter uma resposta linear do eletrodo, tá? Só que essa resposta, e para ter essa convenção, né, de pH em função do potencial, tá? Só que essa zona linear dele não é uma zona também completa, né? Não é uma zona que vai de 0 até 14, não é, tá? Então, por exemplo, aqui depende do material que é fabricado a membrana do vidro, tá? Depende do material. Então, por exemplo, se for o Corning A, tá? Esse Corning A, então eu tenho essa resposta aqui, A. Onde é que está o A aqui? Não estou enxergando o A aqui. O A está aqui, tá? C. Não, então deve ser um desses aqui o A, né? Tá? Não, desculpa, o A está aqui, ó. É esse aqui que já tem a maior zona de linearidade. O outro já tem uma zona menor, tá? O outro já tem uma zona menor de linearidade, tá?
Então, eu tenho duas, essa é a zona linear dele de trabalho. Então, veja bem, então, esse eletrodo aqui, por exemplo, ele tem uma zona de então, um pouquinho acima de 0 aqui, até 8, até pH 8, ele funciona linearmente. Acima disso, dependendo do vidro, eu tenho, então, digamos, a saída da linearidade, ele deixa de ser linear. Por quê? Aqui, por exemplo, em função da atividade, que o eletrodo não mede concentração, mede atividade. Lembra que nós vimos que a atividade é a concentração pelo coeficiente de atividade. Tá? Ela mede a atividade. Quando a concentração for muito baixa, pH abaixo de 1, por exemplo, então, praticamente, ele já não, o eletrodo fica bobo. Tá? Ele não sabe o que está acontecendo ali. Tá? Então, por isso que a resposta dele deixa de ser linear nessa faixa abaixo de 0. Tá? Dependendo do material. E acima de um determinado valor, que depende do vidro também, tá? Ela tem uma faixa um pouco maior ou um pouco menor. Então, alguns eletrodos têm uma faixa linear maior, outros têm uma faixa menor. Tá? Então, aqui é o seguinte, porque ele responde a H+, tá? E acima de determinada faixa, acima de 7, eu vou ter o H-, né? Lembra daquele KW igual, né? A concentração de H+ vezes o H-, tá? Então, ali, se a concentração, o H-, para dependendo do tipo de vidro, né, que é fabricado o eletrodo. Então, dependendo do tipo de vidro, então, se essa concentração, dependendo do vidro, ele não interpreta muito bem essa concentração, H+. Ele não sabe se é H+ ou é H-. Tá? Então, ele começa a responder de forma errônea acima de uma determinada faixa de pH, acima de 7, né? Se o eletrodo, dependendo do tipo do vidro. Tá? Alguns não, alguns respondem, então, até pH 10, 11, por exemplo, aqui quase 12, ó, tá? Responde com uma faixa linear bem mais ampla. Outro tem uma faixa linear mais baixa. Então, aqui, em função da atividade do íon, que abaixo de concentração 1 mol por litro, ele já não sabe mais o que é, ele lê a atividade, né? Então, e aqui acima de um determinado valor de pH também eu tenho a questão que ele confia ali, ele começa a fazer confusão entre H+ ou H-. É H+ ou é o H-? Tá? Então, ele responde linearmente, ele tem uma faixa de resposta linear. Então, nem todo eletrodo tem, eu vou medir de 0 a 14. Não, depende do material, depende do tipo de eletrodo. E depende do preço, obviamente. Que, provavelmente um eletrodo desse tem uma resposta linear mais ampla do que uma resposta mais reduzida, eu tenho um preço diferenciado também. Esse é um outro tipo de eletrodo, por exemplo, para gases, né? Então, o eletrodo para gases é o seguinte, eu tenho uma membrana hidrofóbica aqui, tá? E ela é semi-permeável a um gás. E aqui dentro eu tenho um eletrodo, por exemplo, indicador e um eletrodo de referência, tá? E tem uma solução salina aqui dentro, uma solução interna, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, o gás, tá? Vamos pegar, por exemplo, o SO2, né? O SO2 pode atravessar essa membrana aqui. Ele atravessa a membrana, tá? Ele atravessa a membrana e vai alterar a concentração interna. Então, o SO2, se atravessar a membrana, eu vou ter H2SO3 e o H2SO4, que é ácido. Então, ele altera o pH do eletrodo interno, tá? Então, esse é um eletrodo específico para um determinado tipo de gás. Então, aí eu tenho diferentes tipos de gás. Tem o CO2, né? Tem o O2, tenho diferentes tipos de eletrodos. Mas esses eletrodos mais ou menos funcionam no mesmo princípio. Então, eles têm um eletrodo de referência interno para medida de pH, tá? E um eletrodo indicador e um eletrodo de referência, tá? Então, e uma solução interna. A passagem do gás através da membrana semi-permeável, né? Então, se estiver mergulhado na água, não deixa passar água. Ela é hidrofóbica, mas deixa passar o gás, né? Então, eu consigo determinar lá, o teor de CO2, tanto, o teor de CO2, o teor de NOx, né? Tanto em meio aquoso como em sistemas abertos também pode acontecer, é o mesmo tipo de funcionamento de eletrodo, desses sensores, né? Então, aqui eu tenho um eletrodo para pH, o convencional, né? A membrana de vidro, que nós já falamos, né? Então, a troca de fora para dentro, de dentro para fora, dependendo da concentração, né? Então, funciona como uma célula de concentração, que ela muda o pH em função da concentração, muda o potencial, né? Em função da concentração. Um eletrodo de referência interna, de prata, fluorito de prata, ó. E aqui esse para cálcio também. Também tem uma membrana líquida aqui, né? E o cálcio atravessa através dessa membrana, tá? É uma membrana porosa, né, saturada com um trocador, né, que tem cálcio. Então, ele troca esse cálcio e você tem digamos, alteração nas características do cálcio, tanto fora como dentro do eletrodo. Tá? Hoje, então, você tem dispositivos, né, portáteis, pode fazer medida em campo, né? Então, dependendo e tem os eletrodos. Então, você tem eletrodo para todo tipo de material que você queira analisar. Então, eu quero analisar, por exemplo, um chumbo, tem para chumbo, em solução. Se eu quiser um gasoso, tem para gás. Se eu quiser, né, um para nitrato, nitrito, sulfato, enfim, para todo tipo de eletrólito ou de analítico que eu queira determinar, eu tenho um eletrodo, tá? Eu posso fazer na medida de bancada, né, com pH convencional, como posso também ter pH para fazer medida de campo, né?
Então, essa é a grande versatilidade da potenciometria, né? E das reações de óxido-redução nesses processos.